internauta do Treino em Foco. Hoje o Treino em Foco vai abordar artes marciais, mais especificamente a modalidade do MMA. E como a nossa temática sempre é o treinamento dos atletas, hoje nós estamos aqui com o preparador físico, Rafael Mafra. Tudo bom, Rafa? Tudo certo? E nós vamos fazer uma entrevista hoje com o Rafa, questionando, abordando, fazendo um bate-papo com o Rafa. Especificamente como ele controla, como ele organiza as cargas de treino para um lutador de MMA. E aí, inicialmente, Rafa, a gente pode começar aqui o bate-papo te perguntando assim, quais são no teu entendimento, na tua experiência como preparação física do MMA, quais são assim, as qualidades físicas fundamentais para um lutador de MMA que busque, almeje, chegar no alto rendimento na modalidade? Bom, João, a gente sabe que o MMA é uma atividade muito complexa, envolve muitas valências, força, potência, resistência, isometria, tudo está envolvido. Contudo, a base de tudo é a força. Eu treino muito força pura com o Juliano. A base é feita em cima da força pura. O demais tem que ser trabalhado, mas de forma paralela e continuamente. Certo. Então, de todas as qualidades físicas, embora tenham várias, a principal, o carro-chefe é a qualidade física força, nesse caso aí. Então, como a gente está falando de um atleta específico, que é o Juliano, que é o que eu treino, o tipo de jogo dele requer muita força. Existe então, deixa eu te interromper, porque isso é importante na nossa avaliação. Ó. Existem estilos de luta diferentes de lutador para lutador. E no caso do Juliano Ninja é um estilo baseado na força. Na força porque ele luta muito junto com o oponente dele. Ele não luta à distância, então ele tem que ter o oponente dele sempre muito junto dele. E como é que tu consegue organizar as outras qualidades físicas? Então, por exemplo, vamos imaginar uma sessão de treinamento com o Juliano, ela existe durante a semana um volume específico de treino, 2, 3 vezes na semana, como é que funciona? Sim, o Juliano ele tem um número bem grande de profissionais acompanhando ele. Tem a parte do Pilates com a Tatiana, lá de Arquivo Yoga, tem o Fábio que faz a parte da nutrição do Juliano, tem a parte técnica que ele faz em balneário, e eu faço só a parte da preparação física específica. Eu começo na periodização, aí já falando em periodização, eu começo com treinamento de força pura. Por ele já ser um atleta preparado, eu nem entro em hipertrofia, força de resistência. Força pura direta, passou de uma luta, lutou, eu dou uma semana, a gente dá uma semana de intervalo para recuperação, começamos o treinamento de força pura. Força pura vai de 3 a 4 microciclos. A partir daí eu começo a treinar transferência. Força com transferência de potência. É um treinamento feito mais dentro de uma sala de musculação, com treinamento resistido, contudo, envolvendo exercícios mais livres. Supino, agachamento, hack. Exercícios mais multiarticulares, envolvendo grandes grupos. Não trabalho monoarticular especificamente com ele. E daí a gente vai sempre se encaminhando para uma situação favorável a ele na luta. Eu não preciso dele, eu não quero que ele esteja lento na luta. Eu quero que ele esteja forte e rápido. Contudo, força pura a gente sabe que não dá essa velocidade. Então eu começo com força pura para dar a base para ele e vou trabalhando nesse decorrer do tempo até a luta dele, até o cronograma que eu tenho, para atingir uma força com velocidade. Um trabalho de potência daí, baseado muito no trabalho de força pura que foi feito antes. Utilizo muito a transferência. E o tempo que tu usa aí de 3 microciclos a 4 microciclos de treino de força pura para o Juliano é o ideal. No caso específico dele. Porque a gente sabe que essa adaptação é neural. Primeiramente ela é neural. Em 3 semanas a gente tem uma evolução muito grande de força. E é o que eu preciso. Depois ele continua fazendo treinamento de força pura, só que só uma vez na semana. Para quê? Para a manutenção dessa força. Tem artigos que trazem isso, que treinamento, uma vez por semana eu consigo ter uma manutenção de 1 mês e meio até de força pura. E aí vou trabalhando paralelamente as outras variáveis. Resistência, equilíbrio, potência. Mas aí a potência passa a ser a principal para poder soltar o atleta que fez o trabalho. Certo. E as outras qualidades físicas tu vai jogando na mesma sessão, vai acoplando, vamos dizer assim, na mesma sessão de treino? Isso, conforme a possibilidade e a necessidade. Não adianta eu colocar junto com força pura flexibilidade, não é o momento que eu vou estar trabalhando e vou estar necessitando. Eu preciso que ele esteja flexível lá na frente, próximo à luta. E lá ele vai estar, contudo mantendo a força. E as estratégias de treinamento, Rafa, que tu faz assim, tu usa
por exemplo, muito TRT nesse processo inicial, ou depois já parte para uma estratégia, vamos dizer assim, mais funcional dos movimentos específicos da luta? Como é que é essa estratégia de movimentos de treinos? Começa a base dentro de uma sala de musculação, treinamento resistivo, sempre, treinamento resistivo com peso. Dou essa base para ele, até para a diminuição de risco de lesão, muito mais controlado. O treinamento funcional, como ele tem muita modificação de direção, de movimentos mais amplos, eu tenho um risco de lesão maior, é fato. Como eu trabalho com um atleta, é sempre no limite dele. Então, para eu evitar essa lesão, eu primeiro dou a base para ele dentro de uma sala de musculação que tem mais condição de me dar essa segurança. Depois vou transferir em treinamento funcional, utilizo muito. No último mês, quando dá um mesociclo aí, eu utilizo só treinamento funcional e largando musculação, o treinamento resistivo como um todo. Só para funcional, eu preciso dele rápido e forte. E resistente, né? Resistência de força e maior. Bom, Rafa, a gente assiste, vê algumas lutas de MMA, a gente vê que tem muito ação isométrica durante a luta, né? De algumas embates ali no solo, a gente vê muito a questão de isometria. Tem um planejamento específico dentro da programação de treino para um treinamento de força isométrica do Juliano? Tem. E na realidade é o componente que a gente mais treina, desde o início, com força pura que eu posso treinar, até o final. O clinch, por exemplo, que é quando um atleta está contra a grade e o outro está segurando ele, segundo o Juliano, por eu não ser praticante, eu não posso afirmar isso, o clinch é um dos movimentos mais desgastantes para o atleta, que ele fica em isometria por muito tempo ali, os dois ficam, mas quem está jogando o outro contra a grade também se desgasta muito, e é um trabalho isométrico bem específico em cima desse. De guarda também, para tu ter uma adução de membros inferiores, a gente faz um trabalho de isometria. Pegada, a gente vai fazer barras, a gente vai fazer pegadas específicas para ter isometria no movimento que ele precisa. Não adianta eu ter isometria em musculaturas que eu não utilizo. Eu utilizo só isometria no que eu preciso. E essa isometria, ela inicia desde o trabalho de força pura ao longo de toda a periodização? Manutenção de trabalho de isometria durante toda a periodização. E ela inicia desde o primeiro momento, lá dos primeiros minutos, começa. Se a gente for pensar em treinamento de força pura, o componente isométrico dele já é grande, né? Vai pegar carga e vai pegar velocidade de execução. Ele não é um movimento totalmente dinâmico, ele é dinâmico, mas não tem uma velocidade alta, né? E tem um componente isométrico bem alto, né? Então dali a gente já parte até o final, até a véspera do treinamento ele está treinando isometria. Outra coisa que a gente imagina muito é que o atleta durante o treino ele tem um desgaste calórico, físico, energético bem intenso. Não estou nem me referindo à luta, que isso é óbvio na luta, mas durante o treinamento que a gente sabe que é um treinamento pesado. Durante uma sessão de treinamento tem alguma suplementação específica, pré ou pós sessão de treino? Há algum controle nesse sentido assim, do treinamento pela questão nutricional para dar um apoio, né, para cargas de treino? Sim, é feito todo um acompanhamento, pré, pós. Durante eu não gosto muito por causa da intensidade do treinamento, a gente não trabalha com volume muito grande, a sessão de treino dura em torno de 40 minutos, então a gente prefere não trabalhar com suplementação porque a realidade da luta dele não tem isso também, não vai ter suplementação lá, então está tomando água, né? E a gente trabalha com isso. Quem faz esse acompanhamento do Juliano Ninja é o Dr. Fábio Cardoso, que faz todo o treino, toda a preparação dessa nutrição dele, carboidrato, proteína, óleos, ele utiliza bastante óleos, mas ele não tem nem dia do lixo. É todo dia controlando. Não existe um dia de alívio na parte nutricional. É atleta 100%, 24 horas. E o treinamento, assim, durante a semana, somando, é uma equipe multidisciplinar, a gente já percebeu isso, mas somando todos os trabalhos de cada indivíduo que compõe essa equipe, ele treina 5, 6 vezes na semana, 7 vezes na semana? Treino, se for separar por sessão, em torno de 12 treinos por semana. Desde treino técnico, aí o técnico ele vai para sparring, vai para trocação, aí tem jiu-jitsu, que ele utiliza bastante, o Muay Thai, que ele utiliza bastante, boxe, parte de preparação física, pilates. Então se for pegar todo o volume de treinamento dele, são em sessões, em torno de 12 sessões. E tem algum dia da semana que é de descanso, assim, ou essas não, duas sessões? Tem 2 dias que são de descanso. Normalmente domingo e terça-feira, se não me engano. Tem que ver como é que... Isso está sempre organizado dentro da periodização dele? Dentro da periodização e dentro do calendário de competição, né? Então, também a gente não tem uma antecipação muito grande dessa luta, a gente
A gente sabe normalmente que ele vai lutar uns 40 dias antes, aí é que a gente reajusta toda a periodização para... Vem com um treinamento, um planejamento básico, padrão, básico. E a partir dos 40 dias que antecedem a luta, que é quando vocês têm ciência que vai ter a luta, se programa algo específico. Isso. Eu costumo comentar que o Juliano está sempre pronto para lutar daqui a 40 dias. Eu não posso perder isso. Já aconteceu de a gente estar treinando, fazer base, e um atleta se machucar e substituir esse atleta. Uma periodização que a gente tinha preparado para 40 dias teve que baixar para 20 dias. Tem que se resolver isso nesse período. Lógico que não é o ideal, né? A gente tem que trabalhar partindo dessa base bem feita, o resto... Então essa é uma peculiaridade que a gente pode perceber nos atletas de MMA. A questão do calendário ser, vamos dizer assim, um pouco com um prazo, né, de definição curto, 40 dias, né? Isso gera uma certa preocupação do pessoal da preparação física, que é o teu caso, né? Tem que estar tem que estar preparado para essas eventualidades. Não tem um cronograma anual onde pode ser elencado as competições desde o começo do ano até o final do ano, que seria o nirvana, que seria o ideal para nós da educação física, né? Para nós, a educação física, para qualquer atleta também seria o ideal. Sim. E já ter um calendário, se possível, já anual, né? De saber qual a tua luta principal. Mas no caso do MMA não ocorre. Toda luta ele tem que ganhar. Se ele não ganhar, ele cai no ranking. Então ele tem que estar sempre preparado. E pra gente é isso, é uma base bem feita, para daí sair correndo por tempo que a gente tem. Então, normalmente 40 dias a gente trabalha todas as outras variáveis que a gente precisa. Rafa, deu já pra gente ter uma noção bem clara assim, de como é que tu faz, tu procede o teu treinamento. E como o nosso site ele é voltado principalmente, não somente, mas principalmente para o educador físico, eu queria que tu deixasse uma mensagem, uma visão tua de como um profissional da educação física pode se inserir no meio do MMA como um preparador físico e quais são os caminhos que ele tem que trilhar, quais foram os caminhos que tu trilhou e que tu imagina que alguém que queira se dar bem, né, como preparador físico nessa modalidade tenha que se preparar desde enquanto acadêmico na universidade e depois pós-formado também com talvez aí algum grau de especialização nessa área de modalidade esportiva, né? O que tu enxerga? O que eu costumo falar é conheça a modalidade. Não precisa entrar dentro do octógono e ficar lutando, mas tem que ter a vivência, seja do jiu-jitsu, seja do muay thai, seja do boxe, mas tem essa vivência, conheça a modalidade, veja quais são as limitações e quais são as musculaturas, no nosso caso, mais necessitadas, porque você olhando de fora você acha que o indivíduo está utilizando mais dorsal, mais glúteo, e quando tu entra, quando tu pratica mesmo, é que tu vai ver quais são as musculaturas mais utilizadas, aí começa a sentir dor em antebraço. Não tinha pensado nisso. E ele precisa muito desse antebraço. Então, lógico, além de todo o conhecimento teórico, que vem desde a graduação, e continuado após ela, conheça a modalidade. Hoje em dia nós temos muitos meios para nos fornecer informações, principalmente ideias de treino. Não quer dizer que você vai lá e copiar tudo que você vê na internet. Mas, no mínimo, ter discernimento para separar o que é bom e o que é ruim e melhorar o que é ruim. Tem muitos exercícios que eu utilizo com o Juliano que eu tirei da internet. Contudo, eu tenho que organizar a ordem que esse exercício vai entrar, a intensidade que esse exercício vai entrar, em que momento da periodização esse exercício vai entrar, e assim não simplesmente executar o que te passam, fazer acontecer, mas através do teu conhecimento, da tua forma de pensar. É uma interpretação do profissional, não é copiar, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Então, retira o que é de bom e o que não é de bom se aperfeiçoa para poder se aplicar e aprimorar o trabalho. Perfeito. Rafa, o Treino em Foco te agradece muito pela entrevista, a gente sabe que tu é uma pessoa bem ocupada, né? E nos cedeu um espaço então para a gente poder fazer essa entrevista. Depois ainda nós vamos fazer filmagens com um treinamento do Juliano Ninja para jogar também nessas imagens na entrevista do Rafael Mafra aqui. E a gente só tem a te agradecer então e desejar sucesso na tua carreira. Um grande abraço e a gente te agradece mesmo. Obrigado. Pessoal, um grande abraço e até a próxima matéria especial. Até mais.